Só queria um dia de folga, murmurou a garçonete, sem notar o milionário ao lado. No dia seguinte, algo aconteceu que mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Amanda ajustou o coque apertado na nuca, ignorando a pontada de dor que subia por sua têmpora direita. 16 horas em pé. O relógio de parede do restaurante Terrazza marcava quase meia-noite, e a última mesa, um executivo solitário no canto junto à janela, parecia determinada a esticar o jantar até o limite do funcionamento. "Mais alguma coisa, senhor?" ela perguntou, mantendo o sorriso profissional que havia aperfeiçoado nos 2 anos, trabalhando em um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo. O homem ergueu os olhos do celular, parecendo quase surpreso por ela ainda estar ali. Vestia um terno que Amanda, mesmo sem entender de moda, reconheceu como caro. Não pelo corte ostensivo ou marca aparente, mas pela maneira como o tecido caía sobre seus ombros com uma naturalidade que só o dinheiro compra. "Dê só a conta, por favor." Ele respondeu com voz baixa e controlada, seus olhos escuros brevemente encontrando os dela antes de voltarem para a tela do celular. Outro workaholic, pensou Amanda. São Paulo estava cheia deles. Homens e mulheres que pareciam viver em uma realidade paralela de reuniões, prazos e e-mails urgentes. O tipo de pessoa que podia se dar ao luxo de jantar sozinho em um restaurante onde a entrada mais barata custava metade do que ela ganhava em um dia. Enquanto caminhava para o terminal de pagamento, Amanda sentiu os músculos das pernas protestarem. Aquela era sua 12ª noite consecutiva de trabalho. Seu contrato mencionava folgas semanais, mas nas letras miúdas, que ela só compreendeu completamente depois de assinar, havia cláusulas que permitiam ao restaurante alterar a escala com mínimo aviso prévio durante períodos de alta demanda. E, convenientemente para o senhor, Mendes, o gerente, parecia que todos os meses tinham algum tipo de alta demanda. "Fechando a conta do 17? Perguntou Rodrigo, o barman, enquanto preparava um drink elaborado. Seus dedos moviam-se com precisão entre garrafas e especiarias, criando uma espécie de dança coreografada que sempre fascinava Amanda. "Finalmente!" ela respondeu, inserindo o código da mesa no sistema. "Acho que sou a última. O pessoal da cozinha já está praticamente de saída." Paulo perguntou se você vai querer carona até o metrô. Amanda balançou a cabeça, suprimindo um bocejo. "Vou pegar um ônibus na Paulista. É mais direto para meu bairro." O sistema processou o pedido e imprimiu a conta. Enquanto esperava, Amanda permitiu-se apoiar por um momento no balcão, fechando os olhos brevemente. O peso do cansaço parecia se acumular em cada centímetro de seu corpo. "Só queria um dia de folga", murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Um único dia para dormir até mais tarde e não ter que sorrir até a mandíbula doer. "Você pediu folga para o feriado?" questionou Rodrigo, colocando o drink em uma bandeja e adicionando um pequeno ramo de alecrim como guarnição. "Pedi. Para todos os feriados desde que comecei aqui." Ela pegou a conta impressa, endireitando a postura. "Mas você conhece o Mendes. Sempre tem uma desculpa." Com a conta em mãos, Amanda voltou à mesa 17. O homem tinha guardado o celular e olhava pela ampla janela que exibia o skyline noturno de São Paulo. Um tapete de luzes que se estendia até onde a vista alcançava. Por um instante, ela hesitou, observando seu perfil. Havia algo diferente nele. A maioria dos clientes ricos do Terrazza ostentava sua importância, exigindo atenção e tratamento especial. Este parecia quase desconfortável com um ambiente luxuoso. "Sua conta, senhor." Ela colocou a pequena bandeja de couro na mesa. Ele virou-se, e Amanda notou que seus olhos, embora cansados, tinham um tom de castanho dourado incomum sob a iluminação suave do restaurante. "Obrigado," ele disse, retirando um cartão preto de uma carteira discreta. "O jantar estava excelente. Fico feliz que tenha gostado."
Ela respondeu automaticamente, recitando o script mental que havia desenvolvido. O chefe Bernardo tem um talento especial para reinterpretar clássicos italianos com ingredientes brasileiros. Uma sombra de sorriso passou pelos lábios do homem. Você recomenda algum outro prato para a próxima vez? A pergunta a pegou de surpresa. A maioria dos clientes não se interessava pela opinião dos garçons. Pessoalmente, ela hesitou, abandonando por um momento o discurso ensaiado. O nhoque de mandioca com ragu de cordeiro. Não está no cardápio principal, mas costuma ser o especial das quartas-feiras. Ele assentiu, parecendo genuinamente interessado. Vou me lembrar disso. Amanda processou o pagamento em silêncio, notando que ele havia deixado uma gorjeta generosa, não ostensivamente grande, mas significativa. Talvez ele não fosse apenas mais um executivo arrogante, afinal. Deseja que eu chame um táxi, senhor? Não será necessário, obrigado. Boa noite, Amanda. Ele respondeu, olhando brevemente para o crachá dela antes de se levantar. Boa noite e volte sempre. Ela respondeu, observando-o caminhar em direção à saída com passos silenciosos, como alguém acostumado a não chamar atenção. Só depois que ele saiu, Amanda percebeu algo estranho. A maioria dos clientes não prestava atenção suficiente para anotar seu nome no crachá. Gabriel Almeida respirou o ar noturno de São Paulo enquanto aguardava seu motorista. Apesar do cansaço, sentia uma inquietação familiar, aquela que o acompanhava desde que vendera sua empresa de software de segurança digital por uma quantia que transformara um garoto de classe média do subúrbio de Belo Horizonte em um dos jovens mais ricos do país. Aos 34 anos, Gabriel estava oficialmente aposentado, embora detestasse essa palavra. Preferia pensar que estava apenas decidindo qual seria seu próximo movimento. O problema era que, depois de 8 meses, ainda não tinha ideia de qual seria esse movimento. O motorista parou suavemente junto à calçada e Gabriel entrou no carro sem uma palavra. Enquanto o veículo deslizava pelo trânsito noturno da cidade, ele se viu pensando na garçonete. Havia algo em sua expressão que o intrigara. Um cansaço que ia além do físico, mas também uma dignidade discreta, uma recusa em deixar que esse cansaço afetasse seu trabalho. Só queria um dia de folga. Ele tinha ouvido o murmúrio quando ela se afastou com seu pedido. Uma confissão não destinada a ouvidos alheios, mas que de alguma forma ressoou dentro dele. Quando foi a última vez que ele havia realmente desejado algo tão simples quanto um dia de folga? O carro parou em frente ao seu apartamento na região dos Jardins. Gabriel agradeceu ao motorista e subiu diretamente para a cobertura. O espaço de 400 metros quadrados, decorado por um renomado designer de interiores, nunca pareceu tão vazio. Serviu-se de um dedo de uísque e caminhou até a varanda. Lá embaixo, São Paulo continuava pulsando, indiferente, como um organismo vivo que nunca descansava. Em algum lugar da cidade, a garçonete provavelmente estava voltando para casa em um ônibus lotado, depois de um dia que começara antes do nascer do sol. Gabriel pegou o celular, hesitou um momento e então ligou para Marcos, seu ex-sócio e único amigo que não mudara seu comportamento depois que se tornaram milionários. Você tem ideia que horas são? A voz sonolenta de Marcos atendeu após vários toques. Preciso de uma informação. Gabriel ignorou a reclamação. O que você sabe sobre leis trabalhistas no setor de restaurantes? Um longo silêncio seguiu-se. Gabriel, você está bêbado? Estou completamente sóbrio. É importante. Importante a ponto de não poder esperar até uma hora decente? Marcos suspirou. Não sei nada específico, mas tenho um amigo que é advogado trabalhista. Posso te passar o contato dele amanhã. Perfeito, Gabriel respondeu, sua mente já formulando um plano. Ah, e Marcos, você ainda conhece alguém na imprensa, precisamente no setor de gastronomia e restaurantes? Tenho alguns contatos. A voz de Marcos agora soava mais alerta, a curiosidade superando o sono. O que você está tramando? Ainda não tenho certeza, Gabriel respondeu honestamente.
mas acho que acabei de encontrar algo para fazer. O despertador tocou às 5h30, como sempre. Amanda abriu os olhos no pequeno apartamento que dividia com 2 outras garçonetes no bairro do Belenzinho. O espaço era apertado. Pouco mais que um quarto convertido em sala, com um sofá-cama e uma minúscula cozinha americana. Mas era o que ela podia pagar, enquanto guardava dinheiro para seu sonho. Levantou-se silenciosamente, tentando não acordar Juliana, que dormia no beliche superior. Tomou um banho rápido, vestiu-se e preparou um café simples. Enquanto comia uma fatia de pão com manteiga, olhou para a pequena caixinha de madeira sobre a geladeira, onde guardava suas economias. Um dia, aquele dinheiro seria suficiente. Um dia, ela teria seu próprio negócio. Um pequeno restaurante especializado em comidas do Nordeste, receitas que aprendera com sua avó em Petrolina e que havia adaptado ao longo dos anos. Não seria nada luxuoso como o Terrazza, mas seria seu. Um lugar onde ela poderia ditar as regras, criar o menu e dar folgas justas aos funcionários. O trajeto até o trabalho era longo, quase 1h30 de transporte público. Amanda usava esse tempo para estudar no celular, lendo artigos sobre administração de restaurantes e assistindo a tutoriais de chefes no YouTube. Hoje, porém, o cansaço era tanto que ela apenas fechou os olhos, balançando com o movimento do ônibus. Chegou ao Terrazza às 7h45, 15 minutos antes do início oficial de seu turno. O restaurante não abria para clientes até às 11h30, mas havia toda a preparação. Arrumar as mesas, polir os talheres, repor guardanapos, revisar o menu do dia. "Bom dia, Amanda", cumprimentou Antônio, o porteiro, enquanto ela entrava pela porta dos fundos. "Você parece cansada, menina." "Nada que um café extra forte não resolva." Ela forçou um sorriso, pendurando sua bolsa no pequeno armário destinado aos funcionários. A cozinha já estava em plena atividade. Chefe Bernardo comandava sua equipe com a precisão de um maestro, preparando os fundos e bases que seriam usados durante o dia. O aroma de ervas frescas e caldo de legumes preenchiam o ar. "Amanda, que bom que chegou!" A voz do Sr. Mendes a sobressaltou. O gerente estava saindo de seu escritório segurando uma pasta. "Precisamos conversar sobre a escala do final de semana." Ela sentiu um aperto familiar no estômago. Já sabia o que viria a seguir. Houve um problema com o Rafael. Ele continuou sem esperar resposta. "Ele não poderá cobrir o turno de domingo. Sei que é sua folga programada, mas precisarei que você o substitua." Amanda respirou fundo. Seria seu primeiro domingo livre em quase um mês. "Sr. Mendes, já faz quase 2 semanas que trabalho sem folga. Eu realmente precisava desse domingo." O homem franziu o senho, seu rosto redondo endurecendo. "Entendo sua situação, Amanda, mas como expliquei quando a contratamos, no ramo de restaurantes precisamos ser flexíveis." Seu tom era suavemente ameaçador. "Tenho certeza que você compreende a importância de ser uma jogadora de equipe, especialmente considerando que estamos na temporada de avaliação para promoções." A menção velada à promoção era outra tática familiar. Há meses, ele acenava com a possibilidade de promovê-la a supervisora de salão, o que significaria um aumento considerável de salário. Um aumento que poderia acelerar significativamente seu plano de juntar dinheiro para o próprio negócio. "Claro, Sr. Mendes", ela respondeu derrotada. "Estarei aqui no domingo." "Excelente!" Ele sorriu, como se ela tivesse feito uma escolha genuína. "Sabia que poderia contar com você, Amanda. É por isso que você é uma das minhas funcionárias favoritas." Enquanto ele se afastava, Amanda sentiu uma onda de frustração que rapidamente reprimiu. Não podia se dar ao luxo de perder esse emprego. O Terrazza, apesar das políticas trabalhistas questionáveis, pagava melhor que a maioria dos restaurantes, e as gorjetas eram substanciais. Cada mês ali significava semanas a menos para realizar seu sonho. A manhã transcorreu como sempre.
A reunião pré-serviço onde o chefe explicava os especiais do dia, a arrumação meticulosa das mesas, a checagem dos vinhos e a memorização das recomendações. Amanda executava cada tarefa com eficiência automática, seu corpo operando independentemente de sua mente exausta. Às 11h25, 5 minutos antes da abertura, ela estava verificando sua sessão uma última vez quando Rodrigo se aproximou. "Ei, você não vai acreditar", ele murmurou, inclinando-se para que apenas ela ouvisse. "Aquele cara de ontem, o da mesa 17, acabou de ligar fazendo uma reserva para hoje." E Amanda ajustou um garfo desalinhado, sem entender o alvoroço. "E ele pediu especificamente para ser atendido por você." Ela parou, genuinamente surpresa. "Por mim? Tem certeza?" "Absoluta." E mais estranho ainda, Rodrigo abaixou ainda mais a voz. "Ele pediu o nhoque de mandioca, que só servimos às quartas." "Mas hoje é terça." "Exato." Mendes entrou em pânico e foi falar com o chefe. "Acho que ele pediu para fazer uma exceção." Isso era incomum. O chefe Bernardo era conhecido por sua inflexibilidade quanto ao menu. "Quem é esse cara, afinal?" Amanda perguntou, mais para si mesma do que para Rodrigo. "Não tenho ideia, mas deve ser alguém importante. Mendes está agindo como se o presidente fosse jantar aqui." Amanda sentiu uma pontada de curiosidade. Por que um cliente que mal havia trocado algumas palavras com ela faria questão de ser atendido especificamente por ela? E por que pediria um prato que ela havia mencionado casualmente? Antes que pudesse especular mais, o Sr. Mendes apareceu à porta, ajustando nervosamente a gravata. "Atenção, equipe! Estamos prestes a abrir. Hoje temos alguns VIPs confirmados, então quero tudo absolutamente perfeito." Seu olhar se fixou em Amanda. "Especialmente você, Amanda. Mesa 8, às 13 horas. O Sr. Gabriel Almeida. Ele pediu atendimento exclusivo." O nome não significava nada para ela, mas pelo tom reverente do gerente, era alguém importante. "Sim, senhor," ela respondeu, tentando parecer adequadamente impressionada. O chefe concordou em preparar o nhoque de mandioca como exceção. "Certifique-se de informar ao Sr. Almeida que fizemos esse ajuste especialmente para ele." "Entendido." Quando Mendes se afastou, Rodrigo se aproximou novamente. "Gabriel Almeida... Tutututu", ele murmurou pensativamente. "Por que esse nome me é familiar?" Amanda deu de ombros. Na sua exaustão, mal conseguia se lembrar dos nomes dos clientes regulares, quanto mais identificar alguma celebridade ou empresário. "Seja quem for, espero que deixe uma boa gorjeta", ela respondeu, ajustando seu crachá. "Vamos, o restaurante está abrindo." Enquanto caminhava para sua posição, Amanda não tinha como saber que o homem que se aproximava do restaurante naquele exato momento mudaria sua vida para sempre. Que o cliente discreto da noite anterior não era apenas mais um executivo rico, mas alguém cujas ações nas próximas horas alterariam completamente o curso de sua existência. Lá fora, Gabriel Almeida descia de seu carro, guardando o celular após uma longa conversa com um advogado trabalhista. Em seu rosto, um leve sorriso de determinação. Ele havia encontrado seu próximo projeto, e não era nada do que qualquer pessoa esperaria do homem que a revista Forbes recentemente descrevera como o gênio recluso da segurança digital. O Terraza fervilhava com a agitação típica do horário de almoço. Executivos de ternos impecáveis e mulheres de salto alto discutiam negócios entre taças de vinho e pratos elaborados. Amanda navegava entre as mesas com a elegância ensaiada que havia desenvolvido, equilibrando pratos e sorrindo mecanicamente. Seu relógio marcava 12h55. Em 5 minutos, o misterioso Sr. Almeida chegaria. Ela não conseguia entender por que estava nervosa. Era apenas mais um cliente rico, mais um rosto que provavelmente esqueceria assim que ele pagasse a conta. "Mesa 8 está pronta?" sussurrou o Sr. Mendes, materializando-se ao seu lado como uma aparição ansiosa. Ele havia passado a manhã inteira microgerenciando cada detalhe,
como se esperasse o presidente da República. Sim, senhor, tudo conforme suas instruções. Ótimo. E você está preparada? Revisou o menu de vinhos? Lembra as recomendações do sommelier? Amanda reprimiu um suspiro. Ela poderia recitar o menu de vinhos de trás para frente em seu sono. Sim, Sr. Mendes. Estou totalmente preparada. Ele ajustou nervosamente a gravata, seus olhos percorrendo o restaurante. Lembre-se, Amanda, o Sr. Almeida não é um cliente comum. O gerente fez uma pausa, parecendo escolher as palavras. Ele tem influência. Muita influência. Antes que ela pudesse perguntar o que exatamente isso significava, Paulo, o maître, aproximou-se apressadamente. Ele chegou, anunciou em voz baixa. Amanda olhou para a entrada e reconheceu imediatamente o homem da noite anterior. A luz do dia parecia ainda mais fora de lugar no ambiente pretensioso do terrazza. Usava um blazer azul marinho sobre uma camiseta simples, mais adequado a um encontro casual do que a um almoço de negócios em um restaurante estrelado. Seus cabelos escuros, levemente desarrumados, contrastavam com os cortes perfeitos dos outros clientes masculinos. O Sr. Mendes apressou-se para recebê-lo, curvando-se ligeiramente. Sr. Almeida, é uma honra tê-lo conosco novamente. Sua mesa está pronta e, conforme solicitado, Amanda será sua garçonete exclusiva hoje. Gabriel assentiu educadamente, seus olhos dourados, encontrando os dela por cima do ombro do gerente. Havia algo em seu olhar, uma intensidade calma, como se estivesse avaliando não apenas ela, mas toda a situação. Obrigado, ele respondeu simplesmente. Enquanto Paulo o conduzia à mesa 8, posicionada estrategicamente junto à janela com vista para o jardim interno, Amanda notou que ele não carregava pasta, laptop ou qualquer material de trabalho. Outro detalhe que o diferenciava dos executivos típicos. Bom dia, Sr. Almeida. Ela cumprimentou quando ele se acomodou. É um prazer tê-lo novamente conosco. Bom dia, Amanda. Ele respondeu, pronunciando seu nome com uma familiaridade que a deixou momentaneamente desconcertada. Espero não estar causando transtorno com meu pedido fora do menu, de maneira alguma. O chefe Bernardo ficou feliz em preparar o nhoque de mandioca especialmente para o senhor. A mentira saiu facilmente. O chefe havia, na verdade, resmungado por 20 minutos sobre clientes que não respeitavam seu cronograma cuidadosamente planejado. Um leve sorriso passou pelos lábios de Gabriel, como se ele soubesse exatamente o que se passava nos bastidores. Imagino que sim, ele comentou. Não preciso do menu, obrigado. Além do nhoque, gostaria de começar com a burrata com tomates heirloom e, para beber, água com gás. Sem vinho hoje? Ela perguntou automaticamente. O senhor Mendes havia enfatizado a importância de sugerir a carta de vinhos. Não hoje. Preciso manter a clareza mental para nossa conversa. Amanda piscou, confusa. Nossa conversa? Gabriel olhou diretamente para ela, abandonando por um momento a fachada de cliente casual. Sim, na verdade não vim aqui pela comida, embora tenha achado o cardápio excelente ontem. Vim para conversar com você, Amanda. Ela sentiu um frio na espinha. 1000 possibilidades passaram por sua mente, nenhuma delas positiva. Será que ela havia cometido algum erro no serviço da noite anterior? Será que esse homem era algum tipo de inspetor ou crítico secreto? Comigo. Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Não se preocupe, não é nada negativo, ele garantiu, notando sua apreensão. Mas é um assunto que vai exigir um pouco do seu tempo. Por enquanto vamos manter as aparências. Não quero criar problemas para você. Amanda assentiu mecanicamente, sua mente trabalhando a 1000 por hora, enquanto se afastava para registrar o pedido. Quem era esse homem? O que ele poderia querer com ela? Na estação de serviço, Rodrigo percebeu sua expressão perturbada. Tudo bem? Ele perguntou, preparando um drink elaborado. Não sei, ela respondeu honestamente. Esse cliente, o tal Almeida, ele disse que veio aqui para falar comigo.
Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Gabriel Almeida! Ele exclamou em um sussurro urgente. Eu sabia que conhecia esse nome. Amanda, você não faz ideia de quem ele é? Obviamente não. Ela respondeu, irritada com o suspense. Ele é o cara que criou o Security Shield. Vendeu a empresa por quase 1 bilhão há alguns meses. É um dos caras mais ricos do país agora. Amanda olhou de volta para a mesa 8, onde Gabriel examinava calmamente seu celular. Ele não parecia um bilionário. Não tinha a arrogância ostensiva que ela associava aos super-ricos que frequentavam o Terrazza. E o que ele quer comigo? Murmurou, mais para si mesma do que para Rodrigo. O resto do serviço transcorreu em um borrão de ansiedade. Amanda servia os pratos, verificava se tudo estava em ordem, trocava breves palavras profissionais com Gabriel, tudo enquanto sua mente fervilhava de perguntas. Ele, por sua vez, mantinha uma calma desconcertante, saboreando cada prato lentamente, como se realmente estivesse ali apenas para uma refeição casual. Foi apenas quando ela trouxe o café que ele finalmente tocou no assunto novamente. A que horas termina seu turno hoje, Amanda? Perguntou enquanto ela servia o expresso. Às 16 horas, senhor. Respondeu automaticamente, então franziu o senho. Por quê? Gostaria de conversar com você depois do seu expediente. Em um ambiente onde possamos falar livremente. Ele colocou um cartão simples, porém elegante, sobre a mesa. Este é meu contato pessoal. Estarei no Café Sereno, a 2 quadras daqui, às 16h30. Gostaria muito que você viesse. Amanda olhou para o cartão como se fosse uma cobra, prestes a dar o bote. Senhor Almeida, eu não... Ela começou, incerta sobre como recusar educadamente o que soava como um encontro estranho com um cliente. Não é nada inapropriado. Ele a interrompeu suavemente. Tenho uma proposta de negócios que acredito ser de seu interesse. Algo relacionado ao seu sonho de ter um restaurante próprio. Ela congelou, os olhos arregalados. Como você sabe sobre isso? Um sorriso enigmático passou pelos lábios dele. Tenho meus métodos. Nada invasivo, garanto. Ele ajeitou o cartão, alinhando-o perfeitamente com a borda da mesa. Não estou pedindo que confie em mim agora. Apenas que me dê 20 minutos do seu tempo. Se não gostar do que tenho a dizer, você sai e nunca mais nos falamos. Sem pressão, sem compromisso. Amanda hesitou. Todo o seu instinto de autopreservação gritava para recusar. Homens ricos não ofereciam oportunidades a garçonetes sem esperar algo em troca. E, no entanto, havia algo genuíno em Gabriel Almeida. Algo que não se encaixava no padrão predatório que ela havia aprendido a identificar. Vou pensar, ela finalmente respondeu, recolhendo a xícara vazia. É tudo que peço. Ele assentiu, deixando um maço generoso de notas sob o prato, muito além do valor da refeição. Obrigado pelo excelente serviço, como sempre. Quando ele saiu, Amanda guardou discretamente o cartão no bolso do avental, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo e não de papel. Às 16h25, Amanda estava parada em frente ao Café Sereno, ainda usando o uniforme do Terrazza sob seu casaco leve. Havia passado as últimas horas em um turbilhão de dúvidas, alternando entre a curiosidade e o receio. Por fim, a curiosidade venceu. O que ela tinha a perder, afinal? O encontro seria em um local público, em plena luz do dia. E se havia mesmo uma chance, por mais remota que fosse, de que esse estranho milionário pudesse ajudá-la a realizar seu sonho? Respirando fundo, ela empurrou a porta do café. O ambiente era acolhedor e discreto, com mesas de madeira escura e iluminação suave. O lugar estava quase vazio no horário entre o almoço e o happy hour. Gabriel estava sentado ao fundo, diante de um laptop aberto. Quando a viu, fechou o computador e se levantou, sinalizando para que ela se juntasse a ele. Você veio, ele constatou quando ela se aproximou, sem esconder uma nota de satisfação na voz. Obrigado por confiar, Amanda. Ainda não confio, ela respondeu com franqueza, sentando-se rigidamente na cadeira oposta. Apenas estou curiosa.
E, para ser honesta, não tenho muito a perder. Ele sorriu, apreciando sua sinceridade. Justo. Aceita algo? Um café, talvez? Não, obrigada. Ela estava ansiosa demais para comer ou beber qualquer coisa. Prefiro que vá direto ao assunto, Sr. Almeida. Gabriel, por favor, ele insistiu, então assentiu. E sim, vamos ao que interessa. Ele abriu novamente o laptop, girando a tela para que ela pudesse ver. Isso é o que descobri sobre o Terrazza nas últimas 24 horas. Amanda se inclinou, seus olhos percorrendo rapidamente o documento na tela. Era um relatório detalhado sobre as práticas trabalhistas do restaurante. Escalas manipuladas, horas extras não pagas, férias postergadas, assédio moral. Como você conseguiu isso? Ela perguntou, atônita. Tenho recursos e contatos. Mais importante, tudo isso é ilegal. O Sr. Mendes e os proprietários do Terrazza estão violando diversas leis trabalhistas. Gabriel fechou o laptop. Mas não vim aqui para falar sobre o Terrazza. Vim falar sobre você, Amanda. Ela endireitou-se, subitamente defensiva. O que você quer de mim exatamente? Quero oferecer uma parceria. Ele respondeu diretamente. Ouvi você mencionar seu sonho de ter um restaurante próprio, especializado em comida nordestina, correto? Amanda assentiu lentamente, incerta sobre onde aquela conversa estava indo. Tenho capital e influência, mas não tenho conhecimento no ramo da gastronomia, nem paixão pelo negócio. Gabriel continuou. Você tem o conhecimento, a experiência prática e, pelo que pude observar, uma ética de trabalho impressionante. O que proponho é simples. Eu financio seu restaurante, ajudo com a parte administrativa e de marketing, e você cuida da operação e da criação do cardápio. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Está me dizendo que quer financiar meu restaurante? Por quê? O que você ganha com isso? Um investimento, uma participação nos lucros, um projeto que me dê propósito depois de anos focado apenas em tecnologia. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. E a satisfação de ver alguém talentoso prosperar, em vez de ser explorado por pessoas como Mendes. Amanda cruzou os braços, seu ceticismo evidente. Com todo respeito, sim, Gabriel, isso parece bom demais para ser verdade. Pessoas como você não simplesmente oferecem sociedade a pessoas como eu, sem um motivo oculto. Ele não pareceu ofendido com sua desconfiança. Pelo contrário, seu rosto demonstrou aprovação. Gosto da sua cautela. É exatamente esse tipo de perspectiva que valorizo. Gabriel tirou outro documento da pasta ao lado do laptop. É por isso que trouxe isso, um contrato preliminar. Leve para casa, leia com calma, consulte um advogado se quiser. Verá que não há armadilhas, cláusulas ocultas ou qualquer tipo de condição duvidosa. Amanda pegou o documento, folheando-o, hesitante. Por que eu? Ela perguntou finalmente, levantando os olhos para encará-lo. De todas as pessoas com quem você poderia se associar, por que uma garçonete exausta que você mal conhece? Um sorriso enigmático passou pelos lábios de Gabriel. Digamos que reconheço potencial quando vejo, e talento desperdiçado me incomoda profundamente. Daí, ele fez uma pausa, então acrescentou. Além disso, acho que merecemos mais do que apenas um dia de folga. Não concorda? O comentário a pegou de surpresa, fazendo-a perceber que ele realmente havia ouvido seu desabafo sussurrado na noite anterior. Uma onda de calor subiu pelo seu pescoço até suas bochechas. Preciso de tempo para pensar, ela finalmente disse, segurando o contrato com firmeza. Claro. Gabriel deslizou um cartão com um número de celular para ela. Quando estiver pronta para conversar, me ligue. Sem pressão, sem prazo. Enquanto se levantava para sair, Amanda sentiu uma estranha mistura de desconfiança e esperança. Se aquilo fosse verdade, poderia ser o milagre que esperava há anos. Se fosse algum tipo de armadilha, bem, ela já havia sobrevivido a coisas piores. Uma última coisa, Gabriel chamou quando ela já estava quase na porta. Amanhã é sua folga. O quê? Ela se virou confusa.
Receio que o Sr. Mendes vai receber uma visita surpresa da fiscalização trabalhista amanhã. Um sorriso enigmático brincou em seus lábios. O Terrazza provavelmente estará fechado por alguns dias. Considere seu primeiro dia de folga um presente. Amanda saiu do café em estado de choque. O contrato firmemente seguro contra o peito e uma única pergunta ecoando em sua mente. Quem, afinal, era Gabriel Almeida e o que ele realmente queria dela? Amanda acordou sobressaltada às 5h30, seu corpo programado por anos de rotina. Demorou alguns segundos para que a realidade a alcançasse. Não precisava ir trabalhar hoje. O Terrazza realmente estava fechado, conforme Gabriel previra. A notícia havia chegado por mensagem na noite anterior. Um comunicado breve do Sr. Mendes, informando que o restaurante passaria por uma inspeção técnica de rotina e permaneceria fechado por pelo menos 2 dias. Juliana, sua colega de apartamento, confirmou a história. Fiscais do trabalho haviam aparecido logo cedo, exigindo documentos e entrevistando funcionários. Amanda fitou o teto descascado, digerindo a nova realidade. Ao lado de sua cama, sobre a pequena mesa improvisada com caixotes, estava o contrato que Gabriel lhe entregara. Ela o havia lido 3 vezes na noite anterior, buscando armadilhas ou condições escondidas, sem encontrar nada além do que ele prometera. Uma parceria genuína, com investimento inicial dele e divisão justa dos eventuais lucros. Era uma oportunidade que mudaria sua vida, e isso a aterrorizava. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aproveite seu dia de folga, sem pressão sobre o contrato. Quando quiser conversar, estarei disponível. Gabriel? Amanda jogou o celular de volta na mesa como se ele queimasse. Como aquele homem conseguia seu número? A mesma pergunta que a atormentava desde ontem voltou com força. O que Gabriel Almeida realmente queria? Seu estômago roncou, lembrando-a de que pela primeira vez em meses tinha tempo para um café da manhã de verdade. Levantou-se silenciosamente para não acordar Juliana e foi até a minúscula cozinha. Enquanto preparava um café mais elaborado que o habitual, Amanda deixou sua mente vagar. E se a proposta fosse genuína? E se essa fosse a chance que sempre esperou? Por outro lado, por que um homem como Gabriel se interessaria por uma garçonete sem recursos, formação formal ou conexões? Juliana apareceu na porta da cozinha, os cabelos desgrenhados e os olhos ainda pesados de sono. "O que você fez?" ela perguntou, encostando-se no batente. "Como assim?" "Todo mundo está comentando. Aquele milionário que você atendeu ontem, ele tem alguma coisa a ver com a fiscalização, não tem?" Amanda hesitou. A única pessoa para quem havia contado sobre o encontro com Gabriel fora Rodrigo, e apenas parcialmente. "Não sei do que você está falando", respondeu, tentando ganhar tempo. Juliana revirou os olhos. "Pelo amor de Deus, Amanda, Rodrigo me contou que o cara pediu especificamente por você, que ele deixou uma gorjeta absurda e que vocês foram vistos conversando no café sereno depois do seu turno." Ela avançou pegando uma xícara. "E agora, coincidentemente, o Terrazza está sendo investigado por violações trabalhistas. Não sou idiota." Amanda suspirou, servindo café para a amiga. "É complicado, Ju. Simplifica para mim." Ele... Amanda mordeu o lábio, tentando encontrar as palavras certas. "Ele me ofereceu uma parceria para abrir meu próprio restaurante." A xícara de Juliana parou a meio caminho da boca. "O quê?" "Eu sei, parece loucura." Amanda passou a mão pelos cabelos. "Ele quer financiar meu sonho do restaurante nordestino. Disse que tem dinheiro, mas não tem conhecimento ou paixão pelo ramo, que seria um investimento para ele." Juliana pousou a xícara, seus olhos subitamente muito alertas. "Amanda, isso não é loucura, é assustador. Caras ricos e poderosos não oferecem sociedade para garotas como nós sem esperar algo em troca. Algo além de lucros. Foi o que pensei inicialmente, mas..." Amanda hesitou. "Ele me deu um contrato. Parece legítimo.
sem condições estranhas, sem cláusulas abusivas. E desde quando você entende de contratos? Juliana cruzou os braços. Olha, não quero ser pessimista, mas isso tem cara de armadilha. Ou ele quer te levar para a cama, ou tem algum outro esquema obscuro em mente. As palavras de Juliana atingiram Amanda como um soco no estômago, verbalizando seus próprios medos. E, no entanto, algo dentro dela se rebelava contra essa interpretação. O Gabriel que conhecera não parecia predatório ou manipulador. Havia uma sinceridade em seus olhos, uma diretividade em sua abordagem que destoava do comportamento típico dos homens que tentavam usar dinheiro e poder para obter favores. Acho que vou procurar um advogado. Amanda finalmente decidiu. Alguém que possa analisar esse contrato profissionalmente. Juliana ergueu as sobrancelhas. E como você vai pagar por isso? Não sei. Amanda mordeu o lábio. Mas preciso de respostas antes de tomar qualquer decisão. O escritório de advocacia era muito mais modesto do que Amanda esperava. Uma sala pequena em um prédio comercial antigo no centro, com móveis desgastados e um ar-condicionado barulhento. Mas havia sido o único lugar que conseguira encontrar, onde aceitaram analisar seu contrato por um valor que ela podia pagar. Todas suas economias da semana. Dr. Carlos Lima não se parecia em nada com os advogados dos filmes americanos. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de armação grossa, usando uma camisa simples em vez de terno. Ele folheava o contrato metodicamente há quase 20 minutos, fazendo anotações ocasionais, enquanto Amanda aguardava em silêncio, retorcendo as mãos sobre o colo. Finalmente, ele tirou os óculos e olhou para ela. De onde você conseguiu isso? Um potencial investidor me ofereceu. Ela respondeu hesitante. É ruim, ruim. Dr. Lima riu, um som curto e seco. Não, senhorita Santos. Na verdade, é excepcionalmente bom. Para você. Amanda piscou confusa. Como assim? Este contrato é o que chamamos de contrato leonino ao contrário. Ele ajustou os óculos. Normalmente, contratos leoninos são aqueles que favorecem excessivamente uma das partes. Neste caso, todas as cláusulas são extraordinariamente favoráveis a você. Ele virou o documento, apontando para diferentes seções. Veja aqui, ele se compromete com todo o investimento inicial, mas você tem autonomia total sobre a gestão operacional e o cardápio. Sua participação nos lucros é generosa, considerando que você não está entrando com capital. Há cláusulas de proteção que impedem que ele a remova da administração, mesmo se o negócio não performar como esperado inicialmente. O advogado olhou para ela com curiosidade. Quem é este investidor, afinal? Gabriel Almeida. Ela respondeu, ainda processando as informações. O advogado arregalou os olhos. O Gabriel Almeida? O da Security Shield? Acho que sim. Ele mencionou algo sobre tecnologia. Dr. Lima recostou-se, claramente impressionado. Senhorita Santos, esse homem vale bilhões, e pelo que sei dele, não é conhecido por fazer investimentos fora do setor de tecnologia. Ele estudou o rosto dela com renovado interesse. Como vocês se conheceram? Eu o atendi no restaurante onde trabalho. Amanda optou pela versão simplificada. Não precisava explicar sobre o murmúrio capturado ou a fiscalização que se seguiu. O advogado assentiu lentamente, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça. Bem, do ponto de vista legal, não vejo nenhum problema neste contrato. Na verdade, é surpreendentemente justo. Minha única sugestão seria incluir uma cláusula de mediação em caso de disputas futuras. Ele devolveu o documento. Mas honestamente, se eu fosse você, assinaria isso antes que ele mudasse de ideia. Amanda saiu do escritório com o contrato firmemente seguro entre as mãos e a mente em turbilhão. O advogado havia confirmado o que seu instinto lhe dizia. A oferta de Gabriel era genuína, mas isso só tornava tudo ainda mais confuso. Por que um bilionário ofereceria um acordo tão favorável a uma completa desconhecida? Sentada em um banco de praça, ela finalmente tomou coragem e digitou uma mensagem
para o número que Gabriel havia lhe enviado mais cedo. Consultei um advogado sobre o contrato. Gostaria de conversar. Quando seria possível? A resposta veio quase instantaneamente. Que tal agora? Estou no Parque Trianon, do outro lado da Paulista. Amanda olhou para a mensagem, sentindo um arrepio. Como ele sabia que ela estava tão perto? Seria coincidência ou ele a estava monitorando de alguma forma? Apesar da inquietação, ela respondeu: estarei lá em 15 minutos. O Parque Trianon era um oásis verde no meio da selva de concreto da Avenida Paulista. Amanda encontrou Gabriel sentado em um banco discreto, sob a sombra densa das árvores. Ele usava jeans e uma camiseta simples, parecendo mais um estudante universitário do que um dos homens mais ricos do país. Obrigado por vir, ele disse quando ela se aproximou. Não havia arrogância em sua voz, apenas uma genuína apreciação. Como sabia que eu estava perto? Amanda perguntou diretamente, sentando-se a uma distância calculada. Gabriel sorriu. Não sabia. Eu moro aqui perto e venho a este parque frequentemente. Foi uma coincidência genuína. Amanda relaxou ligeiramente, sentindo-se tola por sua paranoia. Falei com um advogado sobre o contrato. Ela disse, indo direto ao ponto. Ele disse que é extremamente favorável a mim. Era a intenção, Gabriel respondeu simplesmente. Por quê? Amanda finalmente fez a pergunta que a consumia. Por que você está fazendo isso? A verdade, por favor. Gabriel ficou em silêncio por um momento, observando uma família que passava por eles, os filhos pequenos correndo à frente dos pais. Você já ouviu falar de propósito, Amanda? Ele finalmente perguntou. Não objetivos ou metas, mas propósito. Algo que dá significado para seus dias. Acho que sim. Eu perdi o meu, ele admitiu, sua voz subitamente desprovida de qualquer artifício. Construí uma empresa do zero, trabalhei obsessivamente por anos, finalmente vendi por um valor que deveria me fazer feliz. E descobri que dinheiro e sucesso não preenchem o vazio que fica quando você não tem mais uma missão. Amanda observou seu perfil, notando pela primeira vez linhas de cansaço ao redor de seus olhos, que não eram visíveis à primeira vista. E eu seria sua nova missão? Ela perguntou, um toque de amargura em sua voz. Algum tipo de projeto de caridade para dar sentido à sua vida privilegiada? Não, Gabriel respondeu, imperturbável com sua franqueza. Você seria minha parceira. Alguém com quem construir algo real, tangível, que não existe apenas no mundo digital. Ele finalmente virou-se para encará-la. Quando ouvi você murmurar sobre querer apenas um dia de folga, algo ressoou em mim. Lembrei-me de quando eu era apenas um programador exausto, sonhando com liberdade financeira, trabalhando para pessoas que não reconheciam meu valor. O olhar dele era intenso, quase magnético. Não estou oferecendo caridade, Amanda. Estou oferecendo uma parceria genuína. Você tem talento, visão e ética de trabalho. Eu tenho capital e experiência em construir um negócio do zero. Juntos, poderíamos criar algo extraordinário. Havia uma sinceridade crua em sua voz que era impossível de falsificar. Amanda sentiu sua resistência começar a ceder. E se não der certo? Ela perguntou, ainda cautelosa. E se eu não for tão talentosa quanto você pensa? Um sorriso lento surgiu no rosto de Gabriel. Então teremos tentado e falhado. Eu perco um investimento que, honestamente, não vai me afetar financeiramente. Você ganha experiência e uma linha no currículo. Ele deu de ombros. Mas tenho um bom instinto para talentos. Foi assim que construí minha equipe na Security Shield. E raramente me engano. Amanda olhou para o contrato em suas mãos, sentindo o peso da decisão. Era um salto de fé enorme. Uma aposta em um estranho que, por alguma razão inexplicável, parecia acreditar nela mais do que ela mesma. Por que comida nordestina? Ela perguntou subitamente. Como soube desse meu sonho específico? Pesquisei você, Gabriel admitiu sem hesitação. Depois de ouvir seu comentário, fiquei curioso.
Vi suas publicações nas redes sociais sobre pratos regionais. Notei como você fala com orgulho de Petrolina nos poucos vídeos que postou. E, principalmente, conversei com alguns de seus colegas. Rodrigo, ela concluiu, entre outros. Todos falaram de sua paixão pela culinária do Nordeste e seu sonho de abrir um restaurante próprio algum dia. Amanda deveria se sentir invadida, mas de alguma forma, a honestidade direta de Gabriel tornava difícil sentir raiva. Ele não se escondia atrás de desculpas ou mentiras. E se eu disser sim? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. O que acontece depois? Os olhos dourados de Gabriel brilharam com uma intensidade renovada. Começamos a planejar. Encontramos um local, desenvolvemos um conceito, criamos um cardápio, construímos seu sonho, tijolo por tijolo. Ele estendeu a mão. O que me diz, Amanda? Parceiros? Amanda olhou para a mão estendida, sentindo que estava à beira de um precipício. Dar esse passo significava abandonar a segurança de tudo que conhecia, por mais miserável que fosse, e mergulhar no desconhecido. Mas também significava uma chance de realizar o sonho que a sustentara durante anos de trabalho extenuante. Lentamente, ela estendeu sua própria mão, sentindo a firmeza do aperto de Gabriel. Parceiros, concordou, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. O que ela não sabia, enquanto selavam o acordo sob a sombra das árvores do Parque Trianon, era que aquele aperto de mão mudaria muito mais do que apenas sua carreira. Em questão de meses, tanto sua vida quanto a de Gabriel seriam transformadas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever naquele momento. As semanas seguintes passaram em um turbilhão. Amanda mal conseguia acreditar na velocidade com que sua vida havia mudado. O Terraza reabriu após a fiscalização, com um senhor, Mendes notavelmente mais contido e uma nova política de folgas semanais obrigatórias. Amanda entregou sua carta de demissão no primeiro dia sob os olhares atônitos de seus colegas. Você está louca? Rodrigo a puxou para um canto após seu anúncio. Com as novas regras, vai ficar muito melhor trabalhar aqui. Tenho outros planos. Ela respondeu com um sorriso enigmático. Agora, quase um mês depois daquela conversa, Amanda estava parada no meio de um espaço vazio na Vila Madalena, um bairro boêmio e movimentado de São Paulo. O amplo salão com piso de madeira e grandes janelas seria, em breve, seu restaurante. O que acha? Gabriel perguntou, observando sua reação enquanto caminhavam pelo local. O arquiteto disse que podemos derrubar esta parede para ampliar a área da cozinha e aquela seção elevada seria perfeita para um pequeno palco. Música ao vivo, algumas noites por semana, talvez? Amanda percorreu o espaço com os olhos, sua mente já visualizando as possibilidades. Mesas de madeira rústica, luminárias que lembrariam o sertão nordestino, uma paleta de cores quentes que evocasse o pôr do sol sobre a caatinga. É perfeito, ela respondeu, não conseguindo conter o entusiasmo em sua voz. Honestamente, Gabriel, é muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter sonhado. Ele sorriu, claramente satisfeito com sua reação. Nas últimas semanas, Amanda havia descoberto que, apesar de toda a sua riqueza e sucesso, Gabriel era surpreendentemente fácil de agradar. Havia uma simplicidade nele, uma ausência de pretensão que desafiava todos os estereótipos que ela tinha sobre pessoas ricas. Ainda está pensando em sabores de Petrolina para o nome? Ele perguntou, caminhando até uma das janelas e observando o movimento da rua. Na verdade, Amanda hesitou. Estava pensando em algo diferente. Que tal sertão? Simples, direto, evocativo. Gabriel virou-se para ela, uma expressão pensativa no rosto. Sertão. Ele repetiu, testando a palavra. Gosto. Tem profundidade. Faz referência não apenas à região, mas também a toda uma tradição literária e cultural. Exatamente. Amanda se animou, entusiasmada por ele ter captado sua intenção. Quero que seja mais que apenas comida. Quero criar uma experiência completa que transporte as pessoas.
Havia algo no olhar que Gabriel lhe lançou naquele momento, uma mistura de admiração e algo mais, algo que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. Você é impressionante, sabia? Ele comentou, sua voz mais suave. A maioria das pessoas levaria meses para se ajustar a uma mudança tão radical de circunstâncias. Você simplesmente floresceu. Amanda sentiu suas bochechas esquentarem. Ainda não estava acostumada com elogios diretos, especialmente vindos dele. Tive uma boa oportunidade, ela respondeu, desviando o olhar para esconder seu embaraço. E um bom parceiro. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes do trânsito e pelas vozes abafadas de pedestres passando lá fora. Nas últimas semanas, esses momentos haviam se tornado mais frequentes, pequenas pausas na correria dos preparativos onde eles simplesmente existiam no mesmo espaço, confortáveis com a presença um do outro. O engenheiro vai passar aqui mais tarde para avaliar as instalações elétricas. Gabriel finalmente quebrou o silêncio, consultando seu celular. E amanhã podemos visitar aquele fornecedor de móveis rústicos que você mencionou. Perfeito. Amanda assentiu, agradecida pela volta ao terreno familiar dos negócios. Também preciso finalizar a lista de equipamentos para a cozinha. Já tenho alguns orçamentos. Gabriel guardou o celular, seu olhar percorrendo o espaço mais uma vez. Temos muito trabalho pela frente, mas acho que conseguiremos abrir em 3 meses, como planejado. Ele sorriu. A menos que você prefira mais tempo para desenvolver o cardápio, 3 meses é ideal. Amanda já havia calculado mentalmente cada etapa. Quero abrir antes do inverno, quando os pratos mais robustos do sertão nordestino serão especialmente atraentes. Gabriel a estudou por um momento, aquele mesmo olhar de admiração em seus olhos. Estrategista nata, ele comentou. Você pensa como uma empresária. Aprendi com o melhor. Ela respondeu com um sorriso, referindo-se às semanas intensivas de mentoria que ele havia lhe proporcionado, ensinando-a sobre fluxo de caixa, planejamento estratégico e gerenciamento de equipe. Algo na expressão dele mudou sutilmente, tornando-se mais sério. Amanda, sei que estamos focados no restaurante, mas... Ele hesitou. Algo raro para alguém geralmente tão direto. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Não para discutir negócios, apenas jantar. A pergunta a pegou desprevenida. Em um mês de parceria, eles haviam compartilhado inúmeras refeições, mas sempre no contexto do trabalho. Discutindo planos, revisando orçamentos, planejando estratégias. Um jantar sem agenda de negócios seria algo completamente novo. Como um encontro? Ela perguntou diretamente, sentindo seu coração acelerar. Gabriel não desviou o olhar. Sim, como um encontro. Amanda sentiu uma onda de emoções contraditórias. Por um lado, não podia negar a atração que vinha crescendo entre eles. Gabriel era inteligente, respeitoso, surpreendentemente humilde, apesar de sua fortuna. Por outro lado, ele ainda era seu parceiro de negócios, seu investidor. Misturar os dois aspectos poderia complicar tudo. Não sei se é uma boa ideia. Ela finalmente respondeu, mantendo a voz firme apesar do turbilhão interno. Somos parceiros de negócios, Gabriel. Complicar isso com... sentimentos? Ele completou quando ela hesitou. Exatamente. Amanda cruzou os braços, uma postura defensiva inconsciente. E se não der certo? E se afetar o restaurante? Gabriel se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Entendo sua preocupação, é legítima. Seu tom era calmo, racional. Mas também acredito que há algo especial acontecendo entre nós. Algo que merece ser explorado. Ele fez uma pausa, seus olhos dourados fixos nos dela. No entanto, respeitarei qualquer decisão que você tomar. Amanda sentiu seu coração vacilar. A sinceridade dele era desarmante, como sempre. E ele estava certo. Havia algo entre eles. Algo que crescia a cada conversa, a cada planejamento compartilhado, a cada sonho discutido sobre o futuro do sertão. Um jantar, ela finalmente concordou, apenas para explorar a possibilidade.
O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel valeu o risco. O restaurante que Gabriel escolheu para o jantar surpreendeu Amanda. Em vez de um dos estabelecimentos exclusivos e caros que ela esperaria de um bilionário, ele a levou a uma pequena e aconchegante cantina italiana em uma rua tranquila de Pinheiros. O local era despretensioso, com toalhas de mesa quadriculadas e um chefe idoso que cumprimentou Gabriel pelo nome. Venho aqui desde os tempos em que meu escritório era apenas um quarto alugado a 3 quadras daqui. Gabriel explicou enquanto eram conduzidos a uma mesa nos fundos, parcialmente isolada por uma treliça coberta de videiras artificiais. O senhor Giuseppe me alimentava mesmo quando eu não tinha dinheiro para pagar. Dizia que eu poderia acertar as contas quando minha empresa decolasse. Amanda sorriu, imaginando um Gabriel mais jovem, lutando para construir seu império do zero. E você acertou as contas? Um sorriso enigmático passou pelos lábios dele. Digamos que o senhor Giuseppe nunca mais precisou se preocupar com o aluguel do restaurante. O jantar transcorreu com uma facilidade surpreendente. Livres das pressões de discutir negócios, eles conversaram sobre suas infâncias, sonhos de juventude, livros favoritos, experiências de viagem. Amanda descobriu que Gabriel, apesar de sua riqueza atual, vinha de origens modestas. Filho de um professor e uma enfermeira em Belo Horizonte, havia conquistado tudo através de talento e determinação. Meu pai queria que eu seguisse carreira acadêmica como ele, Gabriel contou, enquanto saboreavam uma sobremesa compartilhada. Ficou horrorizado quando abandonei o mestrado para fundar uma startup. Ele mudou de ideia quando você ficou rico? Amanda perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel soltou uma risada suave. Na verdade, não. Ele continua achando que sou um vendido ao capitalismo. Seus olhos brilharam com afeição. Mas, secretamente, acho que ele tem orgulho, especialmente porque uso parte do dinheiro para financiar bolsas de estudo na universidade onde ele leciona. Amanda o observou enquanto ele falava, notando como sua expressão se suavizava ao mencionar a família. Havia muito mais em Gabriel Almeida do que os artigos de revistas de negócios revelavam. E seus pais? Ele perguntou, virando a conversa para ela. Você fala pouco sobre eles. Amanda tomou um gole de vinho, ganhando tempo. Não há muito a dizer. Meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando como costureira. Ela traçou o contorno da taça com o dedo. Quando decidi vir para São Paulo, ela achou que eu estava louca, que deveria me contentar com um emprego seguro na prefeitura, como minha irmã. E agora? O que ela pensa das suas novas circunstâncias? Um sorriso tímido tocou os lábios de Amanda. Ainda não contei tudo. Disse que encontrei um investidor para realizar meu sonho do restaurante, mas ela hesitou. Temo que ela não acredite. Que ache que estou inventando histórias ou pior, que me envolvi com algo ilícito. Gabriel assentiu compreensivamente. Quando eu vendi minha empresa, minha mãe me ligou para perguntar se o valor noticiado nos jornais tinha um 0 a mais por engano. Ele sorriu com a memória. Algumas realidades são difíceis de aceitar, mesmo quando são boas. O garçom se aproximou discretamente, perguntando se gostariam de mais alguma coisa. Gabriel olhou para Amanda, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Podemos dar uma caminhada? Ela sugeriu. A noite está agradável. Minutos depois, estavam andando lado a lado por uma rua arborizada de pinheiros. O ar estava fresco, com o leve aroma de jasmim dos jardins das casas antigas. Seus braços se tocavam ocasionalmente, enviando pequenas correntes elétricas pelo corpo de Amanda. Obrigada pelo jantar, ela disse, quebrando um silêncio confortável. Foi diferente do que eu esperava. Em um bom sentido, espero. Definitivamente. Ela sorriu. Achei que você me levaria a algum lugar exclusivo e intimidador, cheio de pessoas ricas discutindo ações e iates. Gabriel riu, um som genuíno que ela estava aprendendo a apreciar. Odeio esses lugares. Sempre me sinto como um impostor,
Mesmo depois de todos esses anos, eles pararam em uma pequena praça, iluminada por lampiões antigos. Uma fonte central murmurava suavemente, criando uma trilha sonora serena. Gabriel, Amanda começou, incerta sobre como expressar o que estava sentindo. Este mês mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar. E não estou falando apenas do restaurante. Ele se virou para encará-la, seu rosto parcialmente sombreado pela luz suave. Para mim também, Amanda. Encontrar você... Ele parou, buscando as palavras certas. Foi como redescobrir uma parte de mim que havia esquecido que existia. Eles estavam próximos agora, seus rostos a centímetros de distância. Amanda podia sentir o calor radiando do corpo dele, podia ver cada detalhe de seus olhos dourados. Havia desejo ali, mas também algo mais profundo, mais significativo. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo clicasse no universo. Uma peça encaixando-se perfeitamente em um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. O beijo foi suave, hesitante a princípio, depois mais confiante, uma expressão física da conexão que vinha crescendo entre eles por semanas. Quando se separaram, Amanda manteve os olhos fechados por um momento, tentando processar o turbilhão de emoções. Havia medo ali, medo de que isso complicasse tudo, medo de que ela estivesse mergulhando rápido demais em águas desconhecidas. Mas havia também uma certeza tranquila, uma sensação de que, apesar de todas as incertezas, este homem, este momento, era de alguma forma inevitável. Gabriel tocou seu rosto gentilmente, trazendo-a de volta ao presente. "Tudo bem?" ele perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Amanda abriu os olhos, encontrando seu olhar preocupado. "Sim", ela respondeu honestamente. "Apenas tentando entender como cheguei aqui." De garçonete exausta, implorando por um dia de folga a isto. Um sorriso suave tocou os lábios de Gabriel. "A vida tem caminhos estranhos." Ele entrelaçou seus dedos aos dela. "Mas estou grato pelo seu." Caminhando de mãos dadas sob o céu estrelado de São Paulo, Amanda pensou em como sua vida havia sido completamente transformada por um simples desabafo sussurrado. Só queria um dia de folga. Ela havia murmurado, sem saber que aquelas palavras a levariam não apenas a um dia de descanso, mas a uma nova vida, um novo propósito e, possivelmente, um novo amor. "Não, não e não! A temperatura está completamente errada!" Amanda exclamou, provando o caldo e devolvendo a colher para o jovem chefe assistente com um olhar severo. "Este aipim precisa cozinhar mais 20 minutos, no mínimo, para liberar todo o sabor. E onde está o coentro que pedi? Faltavam apenas 2 semanas para a inauguração do sertão, e a cozinha era um turbilhão de atividade." A equipe recém-contratada, 3 chefes assistentes, 2 auxiliares e um especialista em confeitaria, ainda estava se adaptando às exigentes especificações de Amanda. O restaurante estava praticamente pronto, as mesas de madeira de demolição já posicionadas, as paredes decoradas com fotografias em preto e branco do sertão nordestino, o pequeno palco para apresentações musicais instalado em um canto estratégico. Amanda circulava pela cozinha como uma comandante em campo de batalha, provando molhos, ajustando temperos, cronometrando cozimentos. Seu cabelo, normalmente solto, estava preso em um coque severo, e o uniforme de chefe que Gabriel havia encomendado especialmente para ela, branco com detalhes em azul índigo que lembravam bordados nordestinos, já mostrava manchas de diversas experiências culinárias do dia. "Joana, o corte desse jerimum está muito grosso. Precisa ser mais fino para caramelizar corretamente." Ela demonstrou com gestos precisos o que desejava. "E Mateus, por favor, ajuste o fogo daquele guisado. Estamos fazendo comida nordestina autêntica, não uma imitação pálida para turistas." Os funcionários se movimentavam rapidamente para atender às suas instruções. Apesar da severidade, eles já haviam aprendido a respeitar a visão clara e o conhecimento técnico da chefe.
Não era arrogância ou perfeccionismo vazio. Era paixão genuína e compromisso com a autenticidade. "Terrorizing the staff again?" A voz de Gabriel soou da porta da cozinha, em inglês brincalhão. Amanda se virou, um sorriso imediatamente suavizando suas feições, ao vê-lo encostado no batente, observando a cena com evidente admiração. Ele havia acabado de chegar de uma viagem de negócios de 3 dias a São Francisco, algo relacionado a investidores da antiga empresa, e parecia cansado, mas feliz por estar de volta. "English today?" Ela respondeu no mesmo idioma, aproximando-se. Nas últimas semanas, Gabriel vinha lhe ensinando inglês durante os momentos livres, e ela estava fazendo progressos surpreendentes. "Just practicing." Ele sorriu, inclinando-se para um beijo rápido. "Senti sua falta." "Eu também." Ela voltou ao português, consciente dos olhares curiosos da equipe. Embora todos soubessem que os sócios estavam envolvidos romanticamente, Amanda fazia questão de manter um comportamento profissional no ambiente de trabalho. "Como foi a viagem?" "Produtiva." Gabriel observou a cozinha em plena atividade. "Mas vejo que não fiz falta por aqui. Tudo parece sob controle." Amanda o puxou gentilmente para fora da cozinha, em direção ao escritório nos fundos do restaurante. Um pequeno espaço que haviam decorado juntos, com uma mistura do minimalismo que ele preferia e toques coloridos que ela adorava. "Estamos quase lá," ela comentou, fechando a porta atrás de si. "Mas ainda tenho preocupações com o cardápio. Acho que precisamos simplificar alguns pratos para o início. Garantir consistência antes de nos aventurarmos com os mais complexos." Gabriel a observou com um sorriso, sentando-se na borda da mesa. "Você não está nem um pouco interessada em saber como foi minha viagem, está? Sua mente está totalmente focada no restaurante." Amanda parou, percebendo que ele estava certo. Desde que haviam começado a transformar o sonho em realidade, o sertão havia se tornado sua obsessão. Cada detalhe, cada sabor, cada elemento da experiência que queriam criar consumia seus pensamentos. "Desculpe." Ela se aproximou, colocando as mãos nos ombros dele. "Eu realmente senti sua falta. É só que você está no modo chefe total. Eu entendo." Gabriel a puxou para mais perto, seus braços envolvendo sua cintura. "Na verdade, adoro ver você assim. Confiante, no comando, transformando sua visão em realidade." Amanda sentiu o calor subir ao rosto. Mesmo após 2 meses juntos, os elogios de Gabriel ainda a pegavam desprevenida. Era difícil acreditar que este homem, inteligente, bem-sucedido, capaz de ter qualquer pessoa que desejasse, havia escolhido ela, uma ex-garçonete sem formação formal ou conexões. "Tive bons professores," ela brincou, referindo-se não apenas a ele, mas também aos chefes consultores que haviam contratado para ajudar com aspectos técnicos da administração de um restaurante. Gabriel a estudou por um momento, seu olhar se tornando mais sério. "Tenho uma surpresa para você." "Outra?" Amanda ergueu uma sobrancelha. Nas últimas semanas, ele havia surpreso ela com equipamentos de cozinha de última geração, uma adega de vinhos cuidadosamente selecionada por um sommelier premiado e até mesmo uma viagem relâmpago a Recife para pesquisa culinária. "Gabriel, nós conversamos sobre isso, não preciso... Não é nada material desta vez." Ele a interrompeu suavemente. "É algo diferente. Mas primeiro preciso saber... Você ainda planeja ir para Petrolina visitar sua mãe este final de semana?" Amanda assentiu. Com a aproximação da inauguração, ela havia decidido que era hora de contar pessoalmente à família sobre sua nova vida. Sua mãe, Dona Josefa, ainda achava que ela estava sonhando alto demais com o tal restaurante. "Sim, minha passagem é para sexta-feira. Volto domingo à noite." "Perfeito." Gabriel sorriu misteriosamente. "Porque reservei passagens para nós dois." Amanda piscou, surpresa. "Você quer ir comigo? Para Petrolina? Se você me quiser lá." Seu tom era casual, mas Amanda podia perceber a vulnerabilidade sob a superfície.
Achei que seria bom conhecer sua família antes da inauguração. Mostrar que estou comprometido não apenas com o negócio, mas com você. Amanda sentiu um nó na garganta. Este homem continuava surpreendendo-a com sua consideração, sua compreensão intuitiva do que era importante para ela. Minha mãe vai enlouquecer. Ela riu, imaginando Dona Josefa conhecendo um bilionário. Ela vai limpar a casa 3 vezes e provavelmente vai querer matar um dos frangos do quintal para fazer aquela galinhada que só ela sabe preparar. Soa perfeito para mim. Gabriel sorriu, especialmente a parte da galinhada. Amanda o abraçou forte, tentando expressar fisicamente a gratidão que palavras não conseguiriam capturar adequadamente. A ideia de Gabriel, com seus ternos sob medida e seu português refinado, sentado à mesa simples de sua mãe, no pequeno quintal coberto por uma parreira de maracujá, era simultaneamente cômica e profundamente comovente. Obrigada, ela murmurou contra seu ombro, por tudo isso, pelo restaurante, pela confiança, por... batida na porta a interrompeu. Mateus, um dos assistentes, colocou a cabeça para dentro timidamente. Chefe Amanda, os fornecedores de cachaça chegaram para a degustação. Já vou? Ela se afastou relutantemente de Gabriel. Dever me chama. Vai. Ele a liberou com um sorriso compreensivo. Vou resolver algumas pendências no escritório e nos encontramos para jantar mais tarde. Perfeito. Ela deu-lhe um último beijo rápido antes de retornar à sua postura profissional e seguir Mateus de volta à cozinha. O aeroporto de Petrolina era pequeno, mas surpreendentemente moderno. Amanda sentiu uma onda de nostalgia ao desembarcar, o calor seco do sertão envolvendo-a como um abraço familiar. Ao seu lado, Gabriel parecia curiosamente à vontade, carregando apenas uma mochila discreta, uma escolha deliberada para não ostentar riqueza na primeira visita à família dela. Nervoso? Ela perguntou, enquanto aguardavam o táxi que os levaria até o bairro simples onde sua mãe morava. Um pouco, ele admitiu com um sorriso. É importante para mim que sua família goste de mim. Não pelo dinheiro ou pelo restaurante, mas... por você mesmo, ela completou apertando sua mão. Eles vão adorar você, minha mãe especialmente. Ela tem um sexto sentido para pessoas genuínas. O táxi os deixou em frente a uma casa simples de paredes amareladas e um pequeno jardim na frente, onde roseiras e um pé de jasmim disputavam espaço. Amanda sentiu o coração acelerar ao ver a porta se abrir e sua mãe aparecer. Uma mulher pequena, mas de presença marcante, cabelos grisalhos presos em um coque, vestido simples de algodão e um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Minha filha, Dona Josefa exclamou abrindo os braços. Amanda correu para o abraço, sentindo o cheiro familiar de alfazema e temperos que sempre associara ao lar. Por um momento, ela era novamente uma menina, segura nos braços da mulher que havia enfrentado o mundo sozinha para criar 3 filhos. Mãe, este é Gabriel. Ela se afastou finalmente, virando-se para apresentá-lo. Meu parceiro. Gabriel se aproximou, estendendo a mão respeitosamente. É um prazer conhecê-la, Dona Josefa. Amanda fala muito sobre a senhora. Para surpresa de Amanda, sua mãe ignorou a mão estendida e puxou Gabriel para um abraço apertado. Nada de formalidades aqui, meu filho. Se você é importante para minha Amanda, já é da família. Amanda observou, emocionada, enquanto Gabriel retribuía o abraço, uma expressão de surpresa e gratidão em seu rosto. Por um instante, ela vislumbrou o menino por trás do bilionário, alguém que, como ela havia descoberto recentemente, perdera a própria mãe ainda na adolescência e raramente experimentava esse tipo de afeição maternal sem reservas. Venham, venham! Dona Josefa os apressou para dentro. O almoço está quase pronto. Fiz aquela galinhada que você tanto gosta, Amanda. E tem suco de umbu que acabei de fazer. A casa por dentro era exatamente como Amanda lembrava. Simples, impecavelmente limpa, decorada com fotografias de família e pequenos itens colecionados ao longo dos anos. A televisão antiga ainda ocupava o canto da sala.
agora acompanhada por um aparelho de DVD que Amanda havia enviado no Natal passado. Gabriel observava tudo com genuíno interesse, sem qualquer traço do desconforto ou condescendência que Amanda secretamente temera. Quando Dona Josefa começou a mostrar álbuns de fotografias antigas, ele se sentou pacientemente ao lado dela no sofá gasto, ouvindo histórias da infância de Amanda com um sorriso caloroso. E esta aqui foi quando ela ganhou o concurso de culinária da escola, com apenas 12 anos. Dona Josefa apontou para uma foto desbotada de uma Amanda pré-adolescente, segurando orgulhosamente um prato de cuscuz recheado. Sempre soube que essa menina tinha um dom especial. Mesmo quando me disse que ia para São Paulo ser garçonete, eu dizia: um dia você vai ter seu próprio restaurante. Não é verdade, filha? Amanda trocou um olhar divertido com Gabriel, ambos sabendo que a realidade havia sido bem diferente. Dona Josefa tinha, na verdade, implorado que ela ficasse em Petrolina e aceitasse um emprego na prefeitura. Claro, mãe. Ela optou pela diplomacia. A senhora sempre acreditou em mim. E agora olha só. Dona Josefa bateu levemente no joelho de Gabriel, já tratando-o com a familiaridade de um filho. Minha Amanda, sócia de um restaurante chique em São Paulo, com um homem tão bonito e educado ao lado. Deus é bom mesmo. Gabriel sorriu, claramente encantado com a franqueza da senhora. Na verdade, Dona Josefa, sou eu quem tem sorte. Sua filha é extraordinária. O restaurante é completamente visão dela. Eu apenas ajudei a tornar possível. Modesto também, Dona Josefa exclamou, olhando para Amanda com aprovação. Este aí é para casar, filha. Não deixe escapar. Mãe, Amanda protestou, sentindo o rosto queimar de embaraço. O Gabriel e eu estamos nos conhecendo ainda. Conhecendo? A matriarca balançou a cabeça divertida. Filha, eu vejo como vocês se olham. Isso aí já passou da fase de conhecer faz tempo. Para alívio de Amanda, o timer da cozinha soou, anunciando que a galinhada estava pronta. Enquanto sua mãe se apressava para a cozinha, Gabriel se aproximou, um sorriso brincando em seus lábios. Sua mãe é incrível. Ele comentou baixinho, entrelaçando seus dedos aos dela. Agora entendo de onde vem sua força. Amanda apertou sua mão, sentindo uma onda de gratidão. Pelo restaurante, sim. Pela oportunidade, certamente. Mas, principalmente, por este homem que havia entrado em sua vida quando ela menos esperava e que agora estava ali, em sua cidade natal, conhecendo suas raízes, abraçando sua história com respeito e admiração genuínos. Vamos ajudá-la a servir o almoço, ela sugeriu, puxando-o em direção à cozinha. E prepare-se, a galinhada da minha mãe é lendária. Você nunca mais vai querer comer em restaurantes estrelados depois de prová-la. Gabriel a seguiu, uma expressão de contentamento em seu rosto que não tinha nada a ver com negócios, tecnologia ou bilhões. Era a expressão de um homem que, talvez pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte de algo simples e profundamente valioso. Uma família. 5 minutos para abrirmos, pessoal, Amanda anunciou, circulando uma última vez pela cozinha do sertão. A equipe estava a postos, uniformizada e concentrada. As panelas borbulhavam com ensopados aromáticos. Os fornos mantinham a temperatura perfeita para os pães de queijo especiais com recheio de carne de sol, e o aroma de coentro fresco e pimenta perfumava o ar. A noite de inauguração havia chegado. Do lado de fora, uma fila se formava na calçada da Vila Madalena. Críticos gastronômicos, influenciadores, curiosos e, para surpresa de Amanda, muitos nordestinos que haviam descoberto que finalmente teriam um pedaço autêntico de sua terra natal em São Paulo. Todos sabem seus lugares? Ela verificou, recebendo acenos confiantes de sua equipe. Lembrem-se, somos embaixadores do Nordeste esta noite. Cada prato conta uma história. Cada sabor transporta nossos clientes para o sertão. Seu olhar captou Gabriel entrando discretamente na cozinha. Ele estava elegante em um terno azul marinho feito sob medida, mas o que realmente chamava a atenção era sua expressão.
Uma mistura de orgulho e admiração que fez o coração de Amanda acelerar. "Posso roubar a chefe por um minuto?" ele perguntou à equipe, que respondeu com sorrisos cúmplices. Gabriel guiou Amanda para o pequeno corredor, entre a cozinha e o salão principal, onde podiam ter um momento de privacidade antes da tempestade que seria a noite de abertura. "Você está incrível", ele disse, seus olhos percorrendo o uniforme de chefe personalizado que ela usava, com o logo do sertão delicadamente bordado sobre o coração. "Estou nervosa", Amanda confessou, permitindo-se mostrar vulnerabilidade apenas para ele. "E se não gostarem? E se acharmos que a comida nordestina é maravilhosa, mas o público de São Paulo não entender?" Gabriel tomou suas mãos entre as dele, um gesto que havia se tornado familiar nos últimos meses. Um ancoramento, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. "Eles vão amar." Como poderiam não amar? Cada prato tem sua alma, Amanda. Ela respirou fundo, assentindo. O restaurante era mais do que um negócio para ela. Era uma declaração de amor à sua terra, à sua infância, à mulher que havia lutado para criar 3 filhos com a sabedoria da culinária do sertão. "Além disso", Gabriel continuou, um sorriso misterioso brincando em seus lábios, "tenho uma surpresa para você." "Outra?" Ela ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Nos últimos dias, ele havia estado estranhamente secretivo, fazendo ligações em particular e desaparecendo por horas sem explicação. "A última, prometo." Ele olhou para o relógio. "Mas só depois que abrirmos as portas. Primeiro, temos um restaurante para inaugurar, Chefe Santos." Amanda sorriu com o título formal. Parecia surreal que apenas 6 meses atrás ela era uma garçonete exausta, implorando por um dia de folga. Agora estava prestes a abrir seu próprio restaurante, ao lado de um homem que havia transformado sua vida de maneiras que nunca poderia imaginar. "Vamos fazer isso." Ela respirou fundo, ajustando o uniforme uma última vez. Gabriel a surpreendeu com um beijo rápido antes de abrir a porta que levava ao salão principal. "Para dar sorte", ele murmurou contra seus lábios. As 3 horas seguintes passaram em um borrão de atividade frenética. O sertão estava lotado, cada mesa ocupada, o burburinho de conversas animadas e elogios flutuando pela atmosfera aconchegante. O trio de forró que contrataram tocava melodias tradicionais em volume perfeito, alto o suficiente para criar ambiente, baixo o bastante para permitir conversas. Amanda circulava entre a cozinha e o salão, supervisionando cada prato, ocasionalmente parando nas mesas para explicar a história por trás de certas receitas. O chambaril com pirão de leite era um sucesso absoluto, assim como o escondidinho de carne de sol com purê de gerimum. Mas o prato que causava sensação era o Sabores do Sertão, uma degustação que incluía 7 pequenas porções representando diferentes regiões do Nordeste, cada uma acompanhada de uma cachaça artesanal específica. Gabriel, por sua vez, fazia o papel de anfitrião com naturalidade surpreendente. Para alguém que normalmente evitava holofotes, ele parecia completamente à vontade, recebendo convidados, compartilhando a visão por trás do restaurante, sempre redirecionando os elogios para Amanda e sua equipe. Perto das 23 horas, quando o serviço principal começava a diminuir e os clientes passavam para sobremesas e digestivos, Gabriel se aproximou de Amanda na cozinha. "Está na hora da surpresa", ele disse, um brilho misterioso nos olhos. "Mas pode vir ao salão por um momento?" Intrigada, Amanda o seguiu. Ao entrar no salão, notou que o trio de forró havia parado de tocar e um silêncio expectante havia se instalado entre os clientes. "O que está acontecendo?" ela perguntou, confusa. Gabriel sorriu, guiando-a para o centro do restaurante. "Senhoras e senhores", ele anunciou, sua voz projetada para alcançar todos os cantos do espaço. "Em nome da equipe do Sertão, gostaríamos de agradecer por compartilharem conosco esta noite especial." Um aplauso educado percorreu o ambiente. Amanda sorriu, pensando que a surpresa era apenas um brinde formal.
Mas antes de encerrarmos esta celebração, Gabriel continuou, tenho uma surpresa especial para a verdadeira alma deste lugar, nossa chefe e minha parceira, Amanda Santos. Ele fez um gesto em direção à entrada, e Amanda sentiu seu coração parar. Por um instante, pensou que estava tendo uma alucinação causada pelo estresse e emoção da noite. Ali, entrando timidamente no restaurante, estava Dona Josefa, sua mãe, acompanhada por seus 2 irmãos, Luiz e Mariana, todos vestidos com roupas claramente novas, olhando ao redor com admiração evidente. Mãe, Amanda sussurrou, lágrimas imediatamente embaçando sua visão. Como Gabriel nos trouxe. Dona Josefa avançou, abrindo os braços para a filha. Ele insistiu que não poderíamos perder a grande noite da nossa Amanda. Amanda abraçou a mãe com força, incapaz de conter as lágrimas agora. Quando se afastou, viu que Gabriel observava a cena com uma expressão de pura satisfação. Você planejou isso? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. Quando? Na semana passada. Ele sorriu. Achei que você precisaria de sua família aqui esta noite para ver o que você conquistou. Amanda abraçou os irmãos, apresentou-os rapidamente à equipe, sentindo uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia respirar. Quando finalmente voltou para o lado de Gabriel, percebeu que ele parecia estranhamente nervoso. Algo raro para alguém normalmente tão controlado. Há mais uma coisa, ele disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Algo que eu planejava para mais tarde, mas o momento parece perfeito agora. Antes que Amanda pudesse processar o que estava acontecendo, Gabriel segurou suas mãos e, para seu completo choque, ajoelhou-se à sua frente. Um murmúrio coletivo percorreu o restaurante, seguido por um silêncio absoluto. Amanda Santos. Gabriel começou, sua voz ligeiramente trêmula, mas determinada. Quando você murmurou sobre querer apenas um dia de folga, sem saber que eu estava ouvindo, o universo criou uma conexão que mudou nossas vidas para sempre. Amanda sentiu seu coração disparar, mal acreditando no que estava acontecendo. Você transformou minha existência de maneiras que eu nunca imaginei possível. Gabriel continuou, seus olhos dourados fixos nos dela. Trouxe propósito, alegria e amor para uma vida que eu pensava estar completa apenas com sucesso profissional. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó, abrindo-a para revelar um anel delicado, com uma pedra azul profundo, que lembrava o céu do sertão ao entardecer. Quero muito mais que dias de folga ao seu lado. Quero uma vida inteira. Sua voz se tornou mais suave, mais íntima, como se, apesar da plateia, estivessem apenas os 2 naquele momento. Amanda Santos, você me daria a honra de se casar comigo? O tempo pareceu congelar. Amanda olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O bilionário que havia entrado em sua vida por acaso, que havia acreditado nela quando nem ela mesma acreditava totalmente, que havia conhecido suas raízes e as abraçado com respeito e admiração. Sim, ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sim, Gabriel Almeida, eu me caso com você. O restaurante inteiro explodiu em aplausos e vivas. Gabriel deslizou o anel em seu dedo antes de se levantar e envolvê-la em um abraço apertado, erguendo-a levemente do chão. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse completamente. De longe, Dona Josefa observava com lágrimas nos olhos, um sorriso de pura felicidade iluminando seu rosto enrugado. Um ano depois, o Sertão havia se tornado um dos restaurantes mais concorridos de São Paulo. Com uma estrela Michelin conquistada em tempo recorde e filas de espera de meses para uma reserva, o sonho de Amanda havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. Mas naquela tarde ensolarada de domingo, o restaurante estava fechado para clientes regulares. As mesas haviam sido reorganizadas para acomodar um grupo seleto de convidados, decoradas com flores do sertão nordestino e pequenas luminárias que lembravam as estrelas do céu de Petrolina.
No pequeno jardim dos fundos, especialmente decorado para a ocasião, Amanda aguardava nervosamente, ajustando o vestido simples mas elegante de renda que havia escolhido. Inspirado nas rendeiras do Nordeste, o vestido era ao mesmo tempo uma homenagem às suas raízes e um símbolo de sua nova vida. Dona Josefa se aproximou, ajustando a coroa de flores frescas no cabelo da filha. "Está na hora, minha flor", ela disse suavemente. "Seu noivo está esperando, mais ansioso que menino em dia de festa." Amanda respirou fundo, sorrindo para a mãe. Nos últimos meses, Dona Josefa havia se mudado para São Paulo, ocupando um apartamento confortável próximo ao restaurante que Gabriel havia insistido em comprar para ela. Para ter a melhor conselheira culinária sempre por perto, ele havia justificado. A música suave começou a tocar, não a tradicional marcha nupcial, mas uma versão acústica de uma canção nordestina que falava sobre encontrar amor inesperado. Quando Amanda entrou no jardim, seus olhos imediatamente encontraram os de Gabriel. Ele a esperava sob um arco simples decorado com flores silvestres, vestindo não um terno formal, mas uma camisa de linho branca e calças claras, exatamente como haviam decidido, uma cerimônia que refletisse a autenticidade que havia marcado sua relação desde o início. Caminhando lentamente entre os convidados, sua família, a equipe do restaurante que havia se tornado uma segunda família, alguns amigos próximos, Amanda sentiu uma certeza absoluta preencher seu coração. O caminho que a havia trazido até ali tinha sido inesperado, iniciado com um desabafo exausto capturado por acaso. Mas cada passo, cada decisão, cada momento compartilhado com Gabriel havia sido genuíno. Quando finalmente alcançou o altar improvisado e colocou suas mãos nas dele, Amanda viu nas profundezas daqueles olhos dourados o reflexo de tudo que haviam construído juntos. Confiança, parceria, amor incondicional. "Pronta para muito mais que apenas um dia de folga?" Gabriel sussurrou, um sorriso brincando em seus lábios. "Pronta para uma vida inteira." Ela respondeu, seu coração transbordando de gratidão pelo murmúrio que havia mudado seu destino. Enquanto trocavam votos sob o céu aberto de São Paulo, com o aroma da culinária nordestina suavemente perfumando o ar, Amanda soube com certeza absoluta. O que começara como um pedido desesperado por descanso havia se transformado no mais inesperado e perfeito dos recomeços.